Para você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. Para você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Chegamos ao 16º programa Cajuru Pergunta, cada vez mais chegando até suas casas, com suas permissões, agora para mais de 100 milhões de brasileiros. E na semana passada isso aconteceu. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro, volta a acontecer. O quê? A pessoa precipitada. Chegaram a dizer que o técnico Tite do Corinthians jamais daria entrevista ao meu programa Cajuru Pergunta. E foi ele o nosso convidado. Chegaram a dizer que Eurico Miranda não teria a segunda parte prometida aqui neste programa Cajuru Pergunta. Sabem quem é o convidado de hoje? Na segunda parte do programa, como tivemos segunda parte com Kaká, enfim, com outras personalidades do esporte, é exatamente com ele, Eurico Miranda. Você só não está com a mesma roupa, né, Eurico? Boa noite. Os dias são diferentes. Vem cá, trouxe papel dessa vez? Eu estou começando a ficar com medo. Não. Deixa por fim esse papel, hein? Não começa com ele já, não. Isso é porque, de repente, você pode querer contestar alguma coisa que eu fale, e aí eu mostro o papel. É? É, se for o caso. Por falar em papel, você é sabido e reconhecido como um advogado acima da média. Tem escritório, tudo, tal. Então, começar uma entrevista com você, Eurico Miranda, é sempre bom dizer o seguinte: você jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade a partir de agora? Rapaz, eu não vou dizer que eu falo sempre a verdade. Aqui eu só vou falar a verdade, mas eu não sou de mentir, mas se alguma vez eu escorreguei numa leve mentira, foi não a meu favor, foi a favor do Vasco. E tem aquela também, juridicamente, né? Não é meu forte. Você até na primeira entrevista falou: Cajuru, você precisa de bom advogado, Cajuru, em função dos adjetivos que você usa. Tem aquela que você diz também, depois de falar, jura falar a verdade, você fala assim: você tem a prerrogativa de ficar calado. Eu também tenho. Eu não vou usar essa com você, não. Você não vai ficar calado comigo. Não. Calado não. Não? Aliás, não é do meu feitio. Não tem nada a ver com você. Eu posso fazer este programa com você hoje dividido em temas? Como você quiser. Tá. Você está liberado para me perguntar o que quiser, sobre o assunto que você quiser, e vai ter a resposta. Eu sem dúvida. E vai ter a pergunta. Isso é que é bom. Você pergunta. Né? Porque você é Você está liberado para isso. Você é aquele tipo de gente no futebol que a gente tem que prestar atenção na resposta. É da resposta tua que sai uma grande pergunta e certamente a melhor pergunta. Primeiro tema, então, Eurico Miranda, é factual. Arbitragem. Poucos dirigentes do futebol conhecem esse assunto como você. De cara, Sérgio Correia, Gutenberg de Paula, o que está acontecendo agora, de que forma você reage e o que você tem falado para quem te pergunta, e é claro que na rua toda hora te pergunta, porque pouca gente no futebol conhece, né, esses bastidores do submundo da arbitragem. Fica à vontade. Havia uma influência muito forte em cima desse Sérgio Correia, no sentido, e pela maneira como ele atuava, no sentido de beneficiar basicamente uma equipe, que era o Corinthians. Basicamente uma equipe. Isso é antigo, é? Não, eu estou falando de um tema atual. Atual. Cada ano eles escolhem um, ou escolhem dois, ou escolhem três, ou escolhem um para perseguir, ou escolhem um para prejudicar, outros para beneficiar. Isso
Isenção na arbitragem, infelizmente, não existe. Você quer dizer que todo ano existe um clube a ser beneficiado? De uma política que tem no futebol brasileiro, de elitizar o futebol brasileiro, quer dizer, no sentido de você beneficiar determinadas equipes, que é para, claro que é em detrimento dos outros, porque essas equipes é que tem que aparecer, é para no final nós terminarmos com um Barcelona e Real Madrid no Brasil. Quer dizer, você... E os outros são coadjuvantes. Quer dizer, você deixar de ter como... A tendência da maneira como eles levam é para você levar o campeonato brasileiro, que é o maior campeonato do mundo, em que você começa uma competição, que você tem no mínimo 12 com a pretensão, no mínimo 12 com a pretensão do título e com condições de chegar ao título. Eles têm que fazer de qualquer maneira para reduzir isso, para que você tenha a maioria seja com a coadjuvante e que ele se reduza a 2 clubes, quando muito 3, mas na verdade são 2. Mas me diga uma coisa, para você o Corinthians foi beneficiado nesse último campeonato brasileiro? Sem dúvida, eu vou mostrar agora por quê. Vai mostrar? Eu vou mostrar por quê. Ora, você tem o Vasco por circunstâncias, que é o caso do acidente com o Ricardo Gomes, que deu toda uma motivação e outras coisas que você pode analisar, o Vasco ficou muito bem. E o Vasco... Você nunca fala do Roberto Dinamite, né? E eu tive a oportunidade... buscar no caso Ricardo Gomes, você é terrível, né? Ele não foi buscar, ele não busca ninguém. O Roberto não busca ninguém. Desculpa, mas não foi ele. O Ricardo Gomes não veio para o Vasco por causa do Roberto Dinamite. Foi o Caetano? Pode ter sido o Caetano, pode ter sido outro, mas o Roberto com certeza não. O Roberto não fez a coisa direta. Mas deixa eu falar do caso da arbitragem. Ok. Isso foi alertado. Foi alertado. Por quem? Por mim. Lá no Vasco? Eu sou presidente do Conselho de Beneméritos. Eu dei nota oficial dizendo que o Vasco estava sendo prejudicado na arbitragem e que havia um favorecimento claro. O Vasco era pretendente ao título e havia favorecimento claro. Permita-me, quando você fez esse alerta? Umas 4, 5 rodadas antes do final? Do final. Porque também nesse período você disse a mim aqui no primeiro programa Seu Cajuru Pergunta que a tabela era prejudicial ao Vasco. Além da tabela. E você falou que o Vasco perderia o campeonato por isso. Além da tabela, beneficiar o Corinthians, beneficiava Corinthians e Flamengo, em prejuízo de todos os outros, a tabela, clara. O que havia, isso pelo seguinte, porque o Vasco, por exemplo, jogou nas 2 últimas rodadas 2 clássicos. E nas 6 últimas rodadas ele enfrentou 3 clássicos, São Paulo, Santos e Palmeiras, clubes desse nível, além dos 3 clássicos. E o Corinthians pegava outros adversários e só teve um clássico. E os outros também aconteceu a mesma coisa. Bom, isso é o prejuízo. Mas na tabela, vamos ao fato concreto. Eu alertei em relação a isso, mas fato concreto. Esse árbitro chamado Péricles Bassol. Péricles? Bassol. O que aconteceu? Ele apitou um jogo Vasco e Flamengo no primeiro turno. Deixou de dar um pênalti claro aos 46 do segundo tempo. E o jogo terminou empatado, o Vasco venceria aquele jogo. Mas, vida que seguiu. Passou. Seguiu. Vem para o segundo turno. Na última rodada, quem é que esse seu Sérgio Correia seleciona? Ele diz que é sorteio. Aquele sorteio fajuto que não... É sorteio fajuto, é? Claro que é, pô. É? Claro, você indica lá, ele pega lá 2 ou 3 nomes e diz que já é aquele que está sorteado. Acabou, pô. Mas sempre foi? É da maneira como fazem, sorteio. É? O Tito manda fazer sorteio. Sorteio você tinha que botar todos os árbitros ali para ser sorteados. Isso da lei é que manda isso. Mas não, ele faz um sorteio e escolhe 2, por exemplo.
e sorteia um. Ele determina quais são os dois. Quer dizer que então os dois já são cartas marcadas. Já são a critério, de interesse a critério dele, né? Critério dele. Escolhidos. Isso não é isso. Seja qual for que cair na bolinha, para eles está tudo bem. Isso não é sorteio. Está encomendado. Mas isso não é sorteio. Quer dizer, muito bem. Mas mesmo nesse sistema, vamos supor que, por razões regionais, etc. e tal, teria que ter. Havia uma convenção de que você tinha que botar um árbitro do Estado quando era um clássico e tal, um critério adotado por eles. Até aí tudo bem. Por que razão botar esse Pérez Bassol de novo? Já começa por aí, no sorteio. Para dar ele, né? Mas por que razão botar esse Pérez? Não tinha que botar. Tinha outros para colocar. Por que não colocou outros? Não. Botou Pérez Bassol. Ele vai apitar o jogo. Aí foi a mídia nacional, televisiva, jornal, etc. Ele deixou de marcar um pênalti que eu chamo daquilo do crime continuado. O que é crime continuado? Porque ele começou a cometer o crime, a segurar na entrada da área e continuou segurando. Tanto que apareceu aquela fotografia nos jornais, a televisão mostrou de tudo quanto é maneira, o jogador do Flamengo segurando o Diego Souza, do Vasco, né? Segurando a camisa, puxando dentro da área, mas puxando. Não é... E ela chega a esticar a camisa, segurando. Ele perto, nada. Ou seja, erro escandaloso. Não deu. Aí eu não quero nem levar para esse lado, não quero nem levar para o lado de que isso aqui foi mal intencionado. Bom, mas na verdade... Mas por que um juiz faz isso? Mas na verdade foi um clamoroso erro técnico. Técnico? Isso é um erro técnico. Se você deixar de marcar um pênalti daquele vendo, achando que não foi pênalti, é um erro técnico da arbitragem. Mas você não pode dizer que é 100% por erro técnico. Pode ser outro motivo. Não, mas eu quero O juiz é um ser humano. Não, mas eu estou tirando... O juiz tem sentimento clubístico, o juiz gosta de dinheiro, tá bem, mas gosta de prestígio. Mas eu estou O que aconteceu com esse cara depois? Não, eu estou tirando esse lado. Você está tirando. Eu estou tirando esse lado. Você está querendo ser bonzinho. Eu estou dizendo que isso foi até um erro técnico. Mas o que demonstra, na verdade, que não foi um erro técnico, apenas que não demonstra que foi um erro técnico, terminou o Vasco. Como eu tinha dito aqui, por culpa direta dele, perdeu o campeonato. Direta. De quem? Desse Pérez Bassol. Sim. E pelo quem o indicou. Porque o Vasco perdeu 4 pontos, que eram 4 pontos que teria. E com 4 pontos ele superava o Corinthians com a maior facilidade. Muito bem. O que acontece a seguir, em qualquer parte do mundo, na arbitragem, o jeito começa, eu estou entrando num erro técnico, o jeito faz um erro técnico desse, o que acontece? Eles puxam o árbitro e fazem para aquilo que eles vão chamar uma reciclagem. Quer dizer... Ou uma geladeira. A geladeira é uma maneira da reciclar, dele fazer um novo aprendizado, melhorar a condição física, melhorar a condição visual, fazer uns exames, porque pode ser que ele tenha turvado lá a vista naquele... Não deu para ver aquele negócio de puxar, ele podia estar pensando em outra coisa. Muito bem. Teria colocado ele... Não, o que eles fazem? Depois daquilo... O colocam na FIFA. Ele premia o Pérez Bassol e o coloca como árbitro da FIFA. Ele teve a desfaçatez de fazer um negócio desse. Depois da gente ter feito o protesto, da gente ter divulgado toda essa situação. Não. Mas aí você para de falar que foi erro técnico. Não, agora é pior do que erro técnico. Qual? Agora ele deu um tapa na cara das pessoas. Ele chegou e disse assim, não, eu faço isso. É pior do que aquela história do Jânio Carlos, eu filho por quilo. Do Jânio Carlos. Do Jânio, filho por quilo. Não, eu faço e está feito e é dessa maneira e vocês têm que engolir e vocês não têm que falar nada. E o pior nesse negócio todo é que eu vejo a coisa acontecer e não há uma reação, rapaz, não há é uma passividade. Então, do meu clube... Mas aí o seu clube